Um outro processo de vaporização é a ebulição. A ebulição ela é exatamente o contrário da evaporação. Ela é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida, turbulenta. O que é turbulenta? Em todo líquido e ocorre em uma temperatura específica. O exemplo de ebulição é a água fervendo. Por quê? Fervura é sinônimo de ebulição. Todo líquido que está fervendo, ele está em processo de ebulição. E cada líquido tem a sua temperatura específica na qual ele começa a ferver, considerando a pressão atmosférica do ar normal, que isso ocorre para quem está ao nível do mar, que agora mesmo eu vou explicar. Então, por exemplo, você coloca 200 ml de água em um copo. Então, deixa lá em cima da mesa. Ele vai sofrer evaporação. A passagem do líquido para o gasoso vai ser mais lenta, às vezes vai levar dias. Agora, você coloca 200 ml de água em uma panela e coloca lá sobre o fogo. Ela vai levar, às vezes, alguns minutos. É rápida. Turbulenta, todo o líquido que está fervendo, ele está mexendo violentamente ali dentro do recipiente. E ocorre em uma temperatura específica. Cada líquido ferve em uma temperatura específica que depende da pressão atmosférica. Ou seja, não ferve em qualquer temperatura, tá certo? E o último processo de vaporização é a calefação. A calefação é a passagem do líquido para o gasoso de forma mais rápida ainda do que a ebulição. Ocorre geralmente quando o líquido recebe uma quantidade de calor muito grande, rapidamente, de forma rápida. Como que isso acontece? Por exemplo, quando você tem uma chapa bem aquecida, a mais de 100 graus Celsius, por exemplo, uma chapa de fogão de lenha, uma chapa de fogão a gás, uma chapa de sanduicheira, e você deixa pingar, joga um pouquinho de água lá nessa chapa. A água só faz assim, ó, é uma ebulição instantânea. Esse processo, então, é chamado de calefação. É mais rápido do que a ebulição, é uma ebulição instantânea, e ocorre numa temperatura acima da temperatura de 100 graus Celsius, no caso, para a água, tá? E o último tópico aqui é a influência da pressão sobre a temperatura de ebulição. Nós temos que entender que em torno do planeta Terra nós temos uma camada gasosa que nós chamamos de atmosfera. Essa atmosfera é constituída de gases, né, o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né, entre os quais o que nós aproveitamos na nossa respiração, que é o oxigênio. Ela tem gases poluentes, o gás carbono, metano, CFCs, clorofluorcarbonos. Ela tem poeira e ela tem vapor d'água. Então, gases, os bons e os nocivos, a poeira e o vapor d'água formam essa camada gasosa que envolve o planeta Terra, a qual nós denominamos de atmosfera. Só que essas pequenas partículas que às vezes a gente não vê a olho nu, essas moléculas de gases, de vapor d'água, às vezes até de poeira, que às vezes a gente não enxerga muito bem, e às vezes sim, às vezes não, essas pequenas partículas, elas têm massa. Então, nós temos milhões de toneladas de ar, de moléculas sobre nós, sobre as nossas cabeças. E isso exerce sobre nós pressão. Nós não sentimos muito essa pressão porque ela vem em todas as direções do nosso corpo e uma direção anula a outra. Mas, muito bem, o que nós precisamos de saber aqui? Que ao nível do mar, nós temos o que a gente chama da quantidade de ar ideal. Nós temos mais ar. E à medida que a gente vai subindo montanhas, serras acima, morros acima, nós temos uma quantidade menor de ar, nós temos menos ar. E se é o ar que faz pressão, quanto mais ar, maior a pressão. Então, ao nível do mar, nós temos uma pressão do ar, ou seja, uma pressão atmosférica maior. E nas regiões mais altas, nós temos menos ar, então nós temos uma pressão atmosférica menor. E essa pressão ela vai influenciar na temperatura aqui de ebulição dos nossos líquidos. Por exemplo, se a pressão sobre o líquido for normal, né, pressão aqui ao nível do mar, toda vez que nós falarmos em pressão normal, nós estamos falando da pressão atmosférica que está no nível do mar, que é considerada a pressão ideal, né, a quantidade de ar ideal. Se a pressão sobre o líquido for normal, a água ferve a 100 graus Celsius. Nós estamos considerando o caso da água, que é mais citado. Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade, né, que está no nível do mar. Santos também seria um exemplo, e várias outras cidades no mundo que estão no nível do mar.
Então, lá no Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é normal, porque ele está no nível do mar. Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é normal, porque o Rio de Janeiro está ao nível do mar. Então, lá a água ferve a 100 graus Celsius. Esta é a nossa referência. Água ao nível do mar, pressão atmosférica normal, ferver a 100 graus Celsius. Mas as coisas podem mudar. Por exemplo, se a pressão sobre o líquido diminuir, a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura de fervura, também diminui. É o caso de São Paulo. São Paulo, Minas Gerais. Nós, por exemplo, nós estamos aqui, ó, acima do nível do mar. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, tem lugares mais altos, tem lugares em Minas e São Paulo mais baixos, né? Mas, no geral, São Paulo e Minas Gerais, nós estamos o quê? Acima do nível do mar. Então, aqui, nós já estamos sujeitos a menos ar do que lá no Rio de Janeiro, do que lá em Santos. A pressão sobre nós aqui já é menor, porque nós estamos sujeitos a uma quantidade de ar um pouquinho menor. Então, o que acontece? A pressão atmosférica a qual nós estamos sujeitos aqui é menor. Então, se a pressão sobre o líquido diminuir, a temperatura de fervura, de ebulição também diminui. É o caso de São Paulo. A cidade de São Paulo está acima do nível do mar. A pressão atmosférica lá é menor. Então, a água ferve em São Paulo em torno de 98 graus Celsius. Nós estamos falando da cidade de São Paulo. Nós não estamos falando, por exemplo, do estado todinho. Por exemplo, Campos do Jordão é uma cidade que está bem acima do nível do mar, bem mais alta, tá? Então, lá, de repente, a água já vai ferver a uma temperatura menor ainda. Brasília, Planalto Central, está acima ainda, mais acima do que São Paulo, do nível do mar. A água lá em Brasília ferve numa temperatura em torno de 96 graus Celsius, porque Brasília já está numa região mais alta. O Everest está 8.800 e tantos metros acima do nível do mar. Então, lá no Everest, nos pontos mais altos, a pressão, então, é bem menor. Então, a água ferve em torno de 72 graus Celsius. Então, quanto mais alto, menos ar, menor a pressão atmosférica. Os líquidos fervem em temperaturas menores também. Vai depender do local. Agora, o inverso. Se a pressão sobre o líquido diminuir, se a pressão sobre o líquido aumentar, se a pressão sobre o líquido aumentar, a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura de fervura desse líquido também aumenta. Aí entra o caso da panela de pressão, né, que nós tanto usamos em nossa casa, né, que é muito importante para nós, donas de casa. Lá na panela de pressão, ela é todo um aparelho feito para que a pressão interna ali seja maior. Ela é vedada, ela tem aquela borrachinha que vai impedir que o ar saia rapidamente, né, para dar mais pressão. Então, na panela de pressão, a pressão ali do vapor é maior. Assim, a água vai ferver numa temperatura superior a 100 graus Celsius, em torno de 120 graus Celsius. Tem livro até que põe 130. Por esse motivo, os alimentos cozinham mais rápido. Então, a grande questão é, por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Não pode falar que é só porque a pressão é maior, não. Devido à pressão ser maior, a água ferve em uma temperatura maior que 100 graus Celsius, em torno de 120 graus Celsius. Então, o alimento ali dentro da panela de pressão, ele fica sujeito a uma temperatura maior. Então, você coloca feijão numa panela comum e feijão numa panela de pressão para cozinhar. Lá na panela comum, se for lá no Rio de Janeiro, vai pegar no máximo 100 graus Celsius. Se for aqui em Boa Esperança, é quase 98. Mas se for dentro da panela de pressão, vai pegar 120 graus, ou seja, parece que 20 graus não é muita coisa, mas é muita coisa. Imagine hoje, se a temperatura cair 20 graus, nós vamos sentir muito frio. Se ela aumentar 20 graus, nós vamos sentir muito calor. Então, essa diferença de temperatura aqui de 20 graus é muito significativa. Então, na panela de pressão, a pressão é maior. Com isso, a temperatura de ebulição, a temperatura de fervura aumenta, acima de 100 graus Celsius, em torno de 120 graus Celsius. Alimentos ficam sujeitos a uma temperatura maior, por isso eles cozinham mais rápido. E tem um detalhe, depois que aquela válvulazinha lá da panela estabilizar, começar a sair o vapor, pode baixar o fogo da panela de pressão, porque a temperatura ali dentro não sobe mais, estabiliza. Então, se abaixarmos o fogo, nós vamos economizar gás, né?
e o alimento vai estar sujeito à mesma temperatura. Se a gente aumentar o fogo, o vapor vai sair mais rápido, a água vai secar mais rápido. Não significa que o alimento vai cozinhar, tá certo?